Este programa tem o apoio de BetClick. Podem até vir pedras rolantes, relâmpagos e polvos gigantes. Pode ser como nunca, pode ser como dantes. Com este amor, venha lá quem for, corra bem, corra mal. É uma sorte apoiar Portugal. BetClick, patrocinador oficial da seleção. Arranca agora o Sem Falta especial Campeonato do Mundo. Contamos com a análise do Pedro Henriques, o áudio-árbitro da Rádio Observador, ao desempenho dos árbitros no Mundial. Todas as semanas vamos contar com os casos mais emblemáticos, problemáticos e que precisam de alguma explicação, digamos assim, desta prova que junta milhões ao mundo do futebol. Sendo que há também muito para falar sobre as mudanças que estão em vigor neste Campeonato do Mundo, no que toca à arbitragem, claro. Pedro Henriques, seja muito bem-vindo, como estás? Muito boa tarde. Muito boa tarde. Obrigado, Vamos começar com os destaques deste Campeonato do Mundo, sendo que há ainda apenas 2 jogos para analisar, o México, África do Sul e também a Coreia do Sul, República Checa. Contudo, este jogo de abertura, o México-África do Sul, que terminou com vitória mexicana, já dá aqui muito sumo para conversar, sobretudo devido à prestação do árbitro brasileiro, Wilton Sampaio. Pedro Henriques, o que é que queres destacar deste jogo que contou com 3 expulsões logo na abertura do Campeonato do Mundo? Boa tarde uma vez mais. Sim, e tem a ver exatamente com essa parte que tem a ver com a questão das expulsões. Não é normal, não é muito vulgar, mas são os tempos que correm, são os tempos do vídeo-árbitro. Dessas 3 expulsões, uma delas foi o vídeo-árbitro, as outras 2 foi o árbitro em campo. E são 3 decisões corretas, o que nos remete primeiro para um ano, que já vamos falar a seguir, um campeonato do mundo um bocadinho especial, porque houve mudanças muito radicais e importantes e impactantes. Normalmente as mudanças não são assim tão impactantes, as equipas e os jogadores acabam por vir de uma época e que depois, quando iniciam esta competição, seja um campeonato da Europa, um campeonato do mundo, um campeonato do mundo de clubes, como aconteceu também ano passado, levam normalmente com essas primeiras alterações. E como são alterações relativamente pequenas, normalmente não há o tal impacto. E eu acho que este ano específico, em concreto este campeonato do mundo, vai ter esse impacto. E o vídeo-árbitro também com aquilo que é um pouco o rigor, sobretudo naquilo que são os comportamentos, as condutas. Nós tivemos aqui 3 expulsões, vamos dizer que 2 são de natureza do jogo, a parte técnica, ou seja, jogadores que vão isolados, nós chamamos de uma clara oportunidade de golo, e que sofrem falta, e daí o respectivo cartão vermelho. E tivemos uma expulsão específica que tem a ver com comportamento quando a bola não está lá, e tem a ver com, normalmente a gente diz agressão, tecnicamente chamamos conduta violenta. A primeira expulsão da África do Sul é o Yaya Sitol, um jogador que todos nós até conhecemos, é o médio Jogou no Campeonato Português, sim. Exatamente, o jogador que joga no meio campo e é do Tondela, e que acaba por fazer aquilo que é o que nós chamamos anular uma clara oportunidade de gol. Basicamente, o jogador do México vai na direção da baliza, vai isolado, isto é, tem a bola controlada, distância curta, e mais nenhum jogador defensor, entenda-se, da equipa contrária, neste caso a África do Sul, podia intervir em tempo útil no lance, e o Sitolo, ao derrubar o seu adversário ainda fora da área, a sua equipa é punida com um livre direto, e sendo fora da área, não há aquela chamada lei da dupla penalização que muitas vezes reduz o cartão vermelho para amarelo. Aqui, sendo fora da área livre direto, não havendo a penalização do penalti, o jogador é expulso e, portanto, o cartão vermelho. E foi bem visto pelo árbitro, era um lance relativamente simples de ver pelo enquadramento, e o árbitro aqui esteve bem. Naturalmente que o vídeo-árbitro limitou-se, digamos, a seguir aquilo que o árbitro fez no campo e a confirmar. Depois o Temba Zouane, eu acho que estou a dizer bem os termos corretos, também da África do Sul, já foi por uma conduta violenta. E aqui, basicamente, a bola não está a ser disputada, ele até pode ter sofrido falta, um bloqueio por parte do adversário, mas mesmo sem bola, mas mesmo que tenha sofrido tecnicamente essa infração, ele não pode responder sob o ponto de vista de dar ali um género de um estalo no adversário. E estas condutas violentas que passam despercebidas ao árbitro porque a bola não está lá, e que de antes passariam e passavam muito despercebidas porque os árbitros não tinham apoio tecnológico, hoje com o vídeo-árbitro não faz sentido absolutamente nenhum este tipo de atitude e comportamento do jogador. É o jogador que se prejudica, que ao ser expulso fica de fora desse jogo e do próximo jogo no mínimo, e portanto num campeonato do mundo que tem poucos jogos, os jogadores querem estar, aparecer e serem opção, e prejudicam a seleção porque diz
a estatística que quando uma equipa fica reduzida, e neste caso até ficou reduzida a 9, quando uma equipa fica com menos 1, muito dificilmente consegue, o mais que muitas vezes consegue é aguentar o resultado. Agora, dar a volta a um resultado, passar a ganhar, é extremamente complicado. E isto alerta-nos também para todos nós, até porque portugueses temos recente esta questão do Rafael Leão, numa situação fora do campo, com o jogo também já interrompido, parado, e depois aquela atitude do Rafael Leão. Nesse caso concreto, salvou-se o facto do adversário também ter sido expulso, e portanto digamos que não se ficou em inferioridade numérica, mas são situações que os jogadores têm que perceber que não vale a pena, mesmo aquilo que antes passava despercebido, porque muitas vezes a bola não estava lá, hoje em dia está lá o vídeo-árbitro e de uma maneira geral vai ver, vai verificar. E portanto mais uma expulsão por conduta violenta, o árbitro foi ao monitor, confirmou aquilo que foi a opinião do vídeo-árbitro e, portanto, expulsou. A terceira, já para o México, César Montes, é enquadrada também na primeira do Yaya Citou. Não é tão clara, não tão evidente, porque há mais jogadores ali próximos, lateralizados na área, mas tem muito a ver com estas diretivas, que é quando tu entras na área, seja pela esquerda, centro ou direita, e vais na direção da baliza, mesmo que seja na diagonal, e sofres uma infração, normalmente estás perante uma situação de uma clara oportunidade de gol, porque tu já estás na cara do guarda-redes. E aí o árbitro também teve bem. O vídeo-árbitro limitou-se a confirmar, e aqui a única coisa que me deixa um bocadinho preocupado em relação àquilo que é a conduta, e Portugal vai jogar contra uma equipa, portanto, com este perfil, como é o caso da Colômbia, é que este tipo de jogador ferve em pouca água. Estão habituados nas suas competições internas ao rebuliço, a discutirem com os árbitros, a irem para cima dos árbitros, a pressionarem, e isto é o campeonato do mundo, não adianta. E os mexicanos parecia que não estavam a perceber que tinham mesmo um jogador que foi expulso, que o vídeo-árbitro confirmou essa mesma expulsão, e que tudo o que eles possam fazer só vai contribuir para aumentar a probabilidade de outros jogadores serem advertidos aos expulsos, e portanto não vale a pena, ainda por cima num jogo que estavam por cima, estavam a ganhar e que estavam 11 contra 9, e portanto se é para queimar fichas não é numa situação como estas. De qualquer maneira, estas 3 expulsões são claras, são óbvias, são evidentes, foram boas decisões. A única coisa menos boa foi o inglês do árbitro, quando de repente tentou explicar ao som do microfone um dos motivos da expulsão, e que neste momento já virou aí vários memes na internet, porque realmente só se percebeu a parte final em que ele disse red card. Pronto, pelo menos isso acertou. Pedro, este Campeonato do Mundo traz também muitas novidades no que diz respeito à arbitragem. Ao longo da competição vamos explicá-las aqui neste Sem Falta Especial Mundial. É a lei traduzida, digamos assim. Hoje vamos focar-nos em 2 alterações. Peço-te algum poder de síntese, Pedro, até porque o tempo corre. Vamos começar com os 5 segundos do pontapé de baliza e também do lançamento lateral. O que é que está aqui em cima da mesa? Que mudança é esta? Sim, a mudança é bastante importante e radical, porque o objetivo é acelerar o jogo, ou pelo menos evitar que se perca tanto tempo. Não é quando a bola sai pela linha de baliza e não é quando a bola sai pela linha lateral que o árbitro inicia a contagem. O árbitro inicia a contagem dos 5 segundos em ambas as situações, quando percebe que o jogador que vai repor a bola, que vai fazer o pontapé de baliza ou vai executar o lançamento lateral, já tem condições para o fazer. Se o árbitro perceber que ele vai muito devagarinho para a bola, apita e inicia a contagem decrescente, o 5, 4, 3, 2, 1, portanto, com toda a gente a ver o braço, em movimento de basculação de cima para baixo, e o jogador aí só tem que acelerar. E se entretanto o jogador já tiver a bola na mão, aconteceu com o jogo de Portugal, o Rafael Leão já tinha a bola na mão, de repente aparece o Cancelo, que é quem faz os lançamentos, e o Rafael Leão deu a bola no jogo de preparação para o Cancelo, e o árbitro automaticamente apitou e começou a fazer a contagem. Se porventura se ultrapassar os 5 segundos, tanto no pontapé de baliza como no lançamento lateral, o pontapé de baliza transforma-se num pontapé de canto contra a equipa. O lançamento lateral passa para a outra equipa. E com isto realmente, se pensarmos que temos 20 situações de pontapé de baliza e temos 30 a 40 de lançamento lateral, percebemos o quanto o jogo aqui vai acelerar e quanto vai ser mais difícil os jogadores perderem tempo com estas situações. Pedro, outra das mudanças importantes, 10 segundos para substituições. Sim, esta também é bastante importante, só aqui com uma nuance, portanto, a partir do momento que o árbitro recebe a informação de substituição, ou seja, o quarto árbitro está com a placa levantada no ar e o árbitro normalmente olha para o árbitro, para o quarto árbitro, faz aquele gesto de mão a rolar, os dedos a rolar um sobre o outro como substituição, ou apita e dá aquele sinal de pode entrar, por assim dizer, ou seja, autoriza a fazer a substituição, significa que o jogador que vai sair, além de ter que sair pelo sítio mais próximo do terreno de jogo, que já era assim, tem 10 segundos para o fazer. Se não cumprir com isto, imaginemos que o árbitro uma vez mais faz a contagem decrescente, neste caso 10 segundos, se não cumprir com isto, o jogador sai, imaginemos que foram 12, 13 segundos, sai e o seu colega já não entra. E vai ficar lá fora 1 minuto. Mas depois, passado esse minuto, ele não entra logo, só entra quando a bola sair do terreno de jogo ou o jogo estiver interrompido.
o que significa que o jogo até pode estar 2 ou 3 minutos seguidos sem a bola sair e esse jogador não entrar, o que significa que a equipa vai ficar com menos 1 e isso obviamente que é importante. Só para explicar, para terminar, se houver 3 ou 4 pessoas ao mesmo tempo, que às vezes acontece, uma equipa e da outra, quando é que começam a contar os 10 segundos? Quando o quarto árbitro levantar a placa do último jogador, o que faz algum sentido. Portanto, os jogadores estão a ver a placa, estão a sair, esses até vão ter um bocadinho mais tempo, o último, quando levantar a última placa desses 3, 4, o que seja, ou 2 jogadores, a partir daí o árbitro inicia a contar os 10 segundos. Pedro, temos ainda tempo para dar uma nota, não são 5 segundos nem 10, temos 1 minuto. Qual é que é a nota da semana, sendo que o Campeonato do Mundo começou ainda há pouco tempo? Sim, tem a ver com o caso do árbitro da Somália, o Omar Abdulkadir Artan. Toda a gente já sabe qual é o enquadramento. Ele aterrou, os Estados Unidos da América não o permitiram que ele fizesse parte da comitiva, recambiou, veio para trás, acabou por ser viral, acabou por se tornar até um herói no seu país. E, portanto, a nota claramente negativa para a FIFA, que tem também as suas responsabilidades, não é como diz o Presidente da FIFA, mas que culpa é que nós temos se houver um país que não permite? Claro que tem na perspectiva de que um país como este não pode organizar um jogo de futebol, e depois a resposta que deu a UEFA, e a UEFA nestas oportunidades não perde a oportunidade, o caso do Presidente da UEFA, o Sr. Seferin, que diz que o futebol tem o propósito de unir, e para dar uma bicada na FIFA disse, então o Sr. Omar Artan vai apitar a Supertaça Europeia, a final, que vai ser entre o Paris Saint-Germain e o Aston Villa, e portanto deram o ONS a um árbitro que é africano, que nem sequer pertence ao continente, portanto à UEFA, mas que vai arbitrar esse jogo, e é uma bufetada com luva branca, porque efetivamente o futebol é para unir e não é à disposição do país do Sr. Trump que vai decidir quem é que tem que estar ou que não tem que estar. E se é assim, então não podiam estar na organização. O futebol é para unir, não é para dividir. Nota 0 para a FIFA e nota claramente 20, que é para o Omar Artan, que está a viver este momento, quer para a resposta que a UEFA deu através do seu presidente, o Seferin, quando o nomeou para a final da Supertaça. Muito obrigado, Pedro Henriques. Fica por aqui o Sem Falta especial Campeonato do Mundo, todas as semanas com os destaques da arbitragem no Mundial, sendo que há sempre edição quando Portugal jogar neste Campeonato do Mundo. Pedro Henriques, um grande abraço. Até uma próxima oportunidade. Até à próxima. Obrigado. Este programa tem o apoio de BetClick.